Boa tarde a todos. Vamos iniciar o nosso webinar sobre as criptomoedas e o mercado de capitais no Brasil e no Canadá. Eu sou Alberto Murray, coordenador da Comissão de Assuntos Jurídicos da Câmara de Comércio Brasil-Canadá. A Câmara de Comércio Brasil-Canadá existe desde 1973 e é uma organização independente, sem fins lucrativos e mantida pelo setor privado, que busca promover a integração e desenvolvimento de oportunidades entre os mercados brasileiro e canadense nos seus mais diversos ramos de negócio, cuidando também de iniciativas e projetos sociais, culturais e educacionais e da discussão sobre a diversidade e inclusão em suas mais diferentes formas. A Câmara de Comércio Brasil-Canadá estabeleceu uma comissão de assuntos jurídicos com a finalidade de promover a troca de informações entre ambas as legislações, promover a discussão de temas nacionais e internacionais e, assim, possibilitar a seus associados o nível de informação necessário para a tomada de decisões em negócio. O crescimento e a alta volatilidade das criptomoedas vem a uma série de discussões no mundo sobre todas as e riscos de investimento. O que diz o aspecto legal? Quais os impactos nos mercados de capitais? Como essas questões têm sido tratadas aqui e no Canadá? Sempre atenta aos temas relevantes à realidade dos negócios, a Comissão de Assuntos Jurídicos, Câmara de Comércio Brasil-Canadá, conversa sobre o cenário e as tendências das moedas no mercado financeiro, sob a visão dos especialistas na área do... O nosso webinar teremos o doutor Alexei Bonatti, que é advogado e professor nas áreas de capitais, private equity, venture capital e fundos de investimento, sócio das mercados de capitais, bancária e venture, inovação financeira e advogados. Possui mestrado em Finance pela London School of Economics and Political Science e é graduado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Possui certificação da CCEP pela Society of Corporate Compliance and Ethics, Senior Vice Chair do Capital Markets do Fórum da IBA, International Bar Association, membro do Laboratório de Inovação Financeira criado pela CVM, BID e ABDE. Tem relevante atuação nas áreas de mercado de capitais, bancária, private equity, venture capital, fintechs, meio de pagamento e criptoativos desde 1996 e é reconhecido em relevantes guias jurídicos como Chambers Latin America, Chambers Global, The Legal 500, Latin Lawyers 250, Who's Who Legal, Expert Guides, IFLR, Leaders League e Análise da Advocacia 500. Também estará conosco o Dr. Marcos Fonseca, que é sócio nas áreas de Direito Bancário e Mercado de Capitais. Marcos presta consultoria em assuntos relacionados a serviços financeiros, meios de pagamentos, pagamentos instantâneos, PIX, Fintechs, Blockchain, criptoativos e crowdfunding, Open Banks e Sandbox regulatório, incluindo o desenvolvimento de novas estruturas e modelos de negócio, criação de instrumentos jurídicos e políticas internas, constituição de sociedades de crédito direto e sociedade de empréstimo entre pessoas, assessoria com assuntos regulatórios, dentre outros, graduado pela Faculdade Pontifícia Universidade Católica, pós-graduado em Direito Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas Direito de São Paulo, mestre em Direito dos Negócios pela mesma instituição. Em 2019, recebeu Rising Stars Awards, concedido pela International Financial Law Review. Marcos foi um dos 3 advogados latino-americanos reconhecidos na categoria por seu trabalho em grandes operações na área de direito financeiro e societário em 2018. Marcelo Corrêa está conosco, que é associado do Sescom Barrier, com atuações nas áreas de fusões e aquisições, mercado de capitais e governança corporativa. Representa diversas companhias fechadas, instituições financeiras,
fundos de investidores em algumas das complexas e inovadoras operações empresariais, incluindo fusões e aquisições, investimentos estratégicos, reestruturações de grupos empresariais, conflitos societários e ofertas públicas de distribuição de valores imobiliários nos mercados mais internacionais. Atua junto a empresas de todo o Brasil e do exterior em aspectos societário e de governança corporativa. E também estará conosco o Celso Grise, que é advogado da prática tributária do escritório Tawil e Schecker Advogado, associado a Mayer Brown, em São Paulo. Celso possui mais anos de experiência na atuação tributária e assessoria tributária, inclusive planejamento tributário, tendo assessorado grandes empresas nacionais e internacionais ao longo desses anos. Celso é bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade de São Paulo, mestre pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e mestre em Direito Tributário Internacional pela University of Michigan Law School, em Ann Arbor. É membro do Conselho Consultivo da Associação Brasileira de Direito Financeiro, vinculada à Fiscal Internacional, IFA, e várias outras associações da área, além de outras certificações importantes. O convidado terá 15 minutos para a sua apresentação e a assistência, por favor, fique livre para fazer perguntas através do chat, lidas ao final de cada apresentação. Muito obrigado mais uma vez pela presença e eu passo aos doutores Marcos Fonseca e Alexei Bonatti, apresentação conjunta. Obrigado, Alberto. Eu vou compartilhar aqui uma apresentação que a gente fez e aí a gente começa. Só para, primeiro de tudo, queria agradecer aí a comissão pelo convite, poder participar dessa discussão com todos aqui do grupo sobre criptoativos. Esse que é um tema que, para a gente, tem sido uma aposta muito grande, principalmente depois que a gente criou a área de inovação financeira no Tosini Freire, há quase 2 anos. E é uma apresentação até que eu fiz em conjunto com o Alexei Bonamin, nós somos os sócios responsáveis pela área regulatória que trata muito a questão de cripto, e a gente espera contribuir aqui com a nossa experiência nesses anos que a gente tem visto. Foram muitas demandas e questionamentos de clientes a respeito dessa tecnologia, a respeito dos aspectos jurídicos e muitas vezes até desafiando a gente com novos produtos relacionados a criptoativos. Então, a gente espera trazer a nossa contribuição aqui para vocês. Primeiro, acho que todo mundo, em alguma medida aqui, já teve um contato com a tecnologia, né? Entende de uma forma mais genérica, talvez, como que ela funciona e a utilidade dela para o nosso mercado. Mas eu achei que faria sentido a gente trazer uma breve explicação aqui de como funciona, de por que o Bitcoin, a tecnologia blockchain, ela é tão relevante na nossa opinião, por que muita gente considerou ela como uma tecnologia revolucionária. E para isso a gente precisa entender o momento em que a gente vive com relação a meios de pagamento, né? Obviamente que eu não vou passar por todo o histórico de como que se desenvolveu esses meios de troca no nosso mundo, mas é importante que a gente tenha um panorama geral, pelo menos da revolução que foi sendo feita do ponto de vista digital até a gente chegar no Bitcoin, né? Então, a gente começa utilizando meios de troca com bens físicos, né? Começa lá com o escambo, para depois passar para o ouro e depois o papel moeda. E aqui, até esse momento, juridicamente relativamente fácil da gente regular, né? Porque a troca ela se dá pela mera tradição, né? Então é muito fácil, a partir do momento em que eu dou um ativo, um bem físico na mão de uma outra pessoa, fica muito claro definir que a minha posse e a propriedade passou para essa outra pessoa, então não há questionamentos a respeito dessa troca de titularidade de um ativo entre pessoas. Só que com o advento da tecnologia, né, a partir do momento que a gente fala em transferências eletrônicas de meios de pagamento, a coisa começa a complicar um pouco, porque dinheiro eletrônico ele é essencialmente dados, né? Seja conta bancária ou pagamento via cartão, Pix, qualquer forma que seja, a gente está falando essencialmente de dados digitais. E como que a gente consegue assegurar que um dado está sendo transferido de uma forma segura de A para B, né? E sem duplicidade, sem fraudes, o que costuma ser muito comum nesse tipo de mercado. E aí que entram
os diferentes gatekeepers, né? Só dando um exemplo, se a gente está falando de cartão de crédito, a gente tem pelo menos 4 entidades ali no meio que asseguram que a gente está fazendo uma operação legítima quando faça um pagamento para outra pessoa, né? Que é a bandeira de cartão, é o emissor, é a adquirência ou até a subadquirência, quando, dependendo do caso, e tudo isso com um órgão regulador por trás, com regulações robustas, que é do Banco Central, para assegurar que isso funciona de uma forma segura e transparente. E aí, até nessa época, dizem, né, não sou não sou profissional de tecnologia, sou advogado, mas pelo que eu ouço dizer, ele foi comprovado cientificamente que era impossível você fazer uma transferência de dados de A para B sem ter um controle centralizado de instituições. Até que chega em 2008, né, o Satoshi Nakamoto, essa lenda que todo mundo já ouviu falar, que ninguém sabe quem é até hoje, que apresentou um white paper trazendo o conceito do Bitcoin, que ele consegue comprovar para um modelo matemático de criptografia, que, como eu falei, não tem nem a pretensão de tentar entender como é que funciona, mas ele conseguiu comprovar que é sim possível a gente fazer uma transferência de um dado de A para B sem nenhuma duplicidade e sem ter gatekeepers centralizados. E o que é mais relevante ainda, fazer isso de uma forma totalmente transparente. A gente tem acesso a todos esses dados, que ele é público, todo mundo pode consultar, desde que a gente consiga fazer essa leitura de dados, né, digital, mas que, por conta disso, o mercado tem apostado que vai ser uma revolução, né? Tem sido já uma revolução, mas o que a gente tem visto aqui, principalmente no nosso dia a dia, é que a tecnologia ela vai ser usada para muito mais coisa do que simplesmente meio de pagamento. E aí o Alexei ele vai até entrar um pouco na parte tecnológica para explicar como é que funciona essa lógica de transferências via blockchain e por que ele é tão relevante, né? Principalmente a partir da entrada dos smart contracts, que a gente vai falar um pouco aqui também. Obrigado, Marcos. Boa tarde a todas e todos. Realmente, o blockchain, a gente costuma dizer que é uma tecnologia revolucionária, né? E por que ela é uma tecnologia revolucionária? Não só apenas por esse caráter que o Marcos coloca, né, de você não precisar de uma entidade que ela diga que algum tipo de transação ocorreu ou deixou de ocorrer, né? Ou seja, como se fosse um cartório, né? Como se fosse um registro de um Detran, né? Para dizer que você é proprietário do seu veículo ou não, como se fosse uma instância financeira para dizer que realmente você tem ativos naquela conta ou não. Tudo isso, reparem, são intermediários, né, que estão no meio entre uma ponta e outra e que tem essa função de dizer, existe tal ativo, existe tal operação. O blockchain, o raciocínio dele é o contrário, né? Você não precisaria ter, você não precisa ter um cartório, né, de registro civil, por exemplo, para dizer que você existe, né, para tirar o seu RG ou a sua certidão de nascimento. Então, esse tipo de racional que está por trás dessa tecnologia. Isso a gente vê, por exemplo, em alguns exemplos práticos, né? Tem pessoas hoje na internet que você vê alguns vídeos que elas, basicamente, o filho nasce, ela tira uma foto com 2 testemunhas ali, pega o sequenciamento do blockchain naquele momento lá e fala, aqui, esse meu filho existe, essa daqui é a certidão de nascimento dele, né? E aí a pergunta que vem, não, mas se eu posso fazer isso cartório, por que eu vou fazer, né, por meio dessa tecnologia? Justamente é você não depender de um ente estatal ou de um terceiro para dizer, que você tem tal coisa, 2, que você existe, 3, o que você fez ou não deixou de fazer, sendo que todo mundo pode, ao mesmo tempo, seguindo tais parâmetros, né, ver se aquela transação, se aquela pessoa existiu. Como? Acessando, verificando. Uma das belezas do blockchain é justamente isso, qualquer um pode verificar aquele sequenciamento que eu vou acabar falando. E aí a pergunta que se coloca é, mas tudo bem, se eu estou fazendo isso, está funcionando, para que eu tenho que mudar, né? Bom, tem uma questão transacional, tem uma questão de custo, né? Se você não precisa de um cartório, se você não precisa de um Detran, se você não precisa de um ente estatal ou de algum intermediário para você registrar, você
além de gastar menos, né, que você não está gastando dinheiro nesses registros, você tem um custo transacional de tempo, né, de que você gasta, uma burocracia que você está evitando, né? Mas tem alguns casos até que não é só uma questão de custo transacional, até uma questão, às vezes, até de direitos humanos. Nós vemos, por exemplo, as questões dos refugiados, né? Quando inúmeros, por exemplo, migraram da Síria, eles não tinham passaporte. E eles não puderam entrar em vários países do mundo porque eles não tinham passaporte, porque o ente estatal não entregou, ou seja, ele não existe para o mundo, né? São considerados apátridas em campos de refugiados, né? Então, se a gente já tivesse um sistema por meio do qual esse tipo de, vamos lá, de passaporte, né, por meio do blockchain existisse, esse tipo de situação poderia ser também melhor endereçada. Mas o fato é que o blockchain, ele acaba sendo um sequenciamento, né, dos blocos, né, por isso a palavra do blockchain, né, que você acaba dentro desse sequenciamento na rede, né, internacional, né, que nós temos aqui transfronteiriças entre países, né, desses blocos de dados que, uma vez você enfileirando esses blocos de dados, você acaba criando uma característica, né, imutável, ou seja, você não consegue alterar aquele sequenciamento, ou não deveria conseguir alterar aquele sequenciamento sem uma forma muito quase improvável de se acontecer, né? Então, todo mundo acho que está acostumado com internet, todo mundo está acostumado a fazer operações online, né? Mas aonde entra esse sequenciamento de um registro que fica na rede para todos, por meio da criptografia, de algo que ele é auditável por qualquer um, eu não preciso de alguém dizer que aquele sequenciamento existe, porque todos que entrarem vão ver que aquele sequenciamento ele é o único, né? E que toda isso acaba gerando o quê? Né? A confiança. Porque quando você vai num cartório, quando você vai num Detran, quando você vai num registro civil, quando você vai num banco, o que que você quer? Você quer ter certeza, né, que você está adquirindo algo que é daquele proprietário, que aquele nome realmente é daquela pessoa, e por isso que muitos falam, né, que o blockchain, na verdade, o que que ele é? Ele é um trust machine, né? Ele entrega esta confiança, como a gente já tradicionalmente já vê de outras formas. Pode seguir, Emerson. E aqui, acho que um ponto importante é ver como a gente usa essa tecnologia. A gente tem que separar o que é a tecnologia do blockchain das suas aplicações, né? Muito se fala do Bitcoin, muito se fala das moedas, né? Mas o blockchain, como tecnologia, ele tem inúmeras outras aplicações que não só a questão de pagamentos, né? Pagamentos, talvez, e os ativos, né, como o Bitcoin, eles talvez sejam os mais visíveis, né? A gente tem muita manchete, né, de noticiário, Bitcoin subiu, desceu, perdeu, ganhou dinheiro, as exchanges, tudo. Mas ela é uma aplicabilidade, né? E isso é uma aplicabilidade do quê? De um ativo intangível. Nesse caso, é a mesma coisa que a gente estivesse pegando algum outro ativo, né? Por exemplo, você pegar crédito carbono também, que é intangível, ou ouro, que é tangível. O valor dele é o valor intrínseco dele, né? Ou seja, o Bitcoin ele pode subir, pode descer, o ouro pode subir, pode descer, o crédito carbono pode subir, pode descer, dependendo de quanto as pessoas entendem que ele vale, né? Então, é o seu valor intrínseco e aquele valor intrínseco usado para fins de entregar aquele ativo intangível em pagamento ou alguma outra finalidade. Mas existem outras aplicações, como, por exemplo, de valores mobiliários, que vai ser comentado um pouco mais para frente, nas palestras seguintes, né? E também de utilidade, ou seja, quando você tem um token, né, de utilidade para um serviço ou um produto que você consegue fazer isso por meio aí de uma plataforma digital. Então, aqui acho que a principal mensagem é: a tecnologia, ela não se confunde com a aplicação dela, e a aplicação dela nós podemos ter algumas, como, por exemplo, essas três, tanto para a questão de pagamento, usando um token de pagamento, um token de valor mobiliário, que é o security, né, e o token de utilidade. Marcos. Bom, aqui no Brasil, a gente tem visto cada vez mais sendo noticiada, né, a questão de você utilizar moedas
como, por exemplo, o Bitcoin e outras aí, para pagamento, né? Só que aqui é interessante da gente ver como, se ele é um ativo intangível, a gente não tem dúvida disso. Você, inclusive, vai ser colocado aqui mais para frente na palestra, né, que você, inclusive, declara isso, né, para a Receita Federal, na sua declaração do imposto de renda. Então, que é um ativo, isso não há dúvida, né? Agora, esse ativo, eu posso usar ele como ou para quê, né? Ele é uma moeda, né? Ou ele tem como se fosse uma função de uma moeda, mas não é a moeda. Aqui no Brasil, a gente vale lembrar que nós temos o curso forçado do real, né? Então, o curso forçado da utilização do real como moeda, ela vem desde a lei do Plano Real, quando criou o Plano Real, a nossa moeda, e você tem outros aspectos, né, em demais arcabouços regulatórios legislativos, regulando esse curso forçado do real. Então, em princípio, o que nós temos no Brasil? Você pode comprar e vender produtos, né, utilizando e serviços, utilizando a nossa moeda. Então, moeda estrangeira aqui, salvo pouquíssimas exceções de regra, você poderia estar utilizando, como comércio exterior e algumas outras coisas, mas no dia a dia, as operações entre brasileiros fazendo aqui, você deveria usar o real. Então, como que fica a utilização do cripto para isso, né? Enfim, aqui a gente tem uma questão que é eu comprando de você ou vendendo, né? Ou você inserindo isso dentro de algum arranjo, um sistema de pagamentos, né? Então, o real, ele tem que sim que ser observado e a gente vai ver em algumas possibilidades de você estar utilizando para isso, muito provavelmente não em caráter habitual, profissional, caracterizando ou descaracterizando o curso forçado do real. Marcos. E só se eu puder complementar aqui também, Alexei, tem um aspecto que é interessante, que a gente tem visto muito nas nossas discussões, na medida em que ele é um ativo, né? Então, a gente não... Eu fizesse um pagamento com cripto, por exemplo, tem toda a discussão de que aqui eu não seria provável, não seria prontamente uma lógica de você usar uma moeda em pagamento, né, por qualquer coisa que você está comprando, uma operação de compra e venda, mas seria talvez um outro instituto jurídico, né, como a permuta, que já vem sendo usado inclusive pelo tribunal lá do Rio Grande do Sul, que determinou a permuta em caso de aquisições de bens imóveis, ou até uma dação em pagamento, né? Então, assim, você estabelece um contrato que vai ter um pagamento em reais, só que você pode estipular modo diverso de pagamento com outros ativos, né? Então, em que medida usar esses ativos seria esses dois outros institutos da permuta ou da dação em pagamento. E a coisa ainda pode ficar ainda mais complicada, né? Porque se a gente tem o curso forçado, o curso forçado do real, e a gente tem aqueles decretos que falam, ó, o novo marco legal do câmbio que fala que eu não posso estipular pagamentos em ouro ou em moeda estrangeira, né? Moeda que não seja oficial do Brasil. Como que fica essa discussão na medida em que El Salvador, por exemplo, adota oficialmente o Bitcoin como uma moeda oficial do país? Né? Então, a gente estaria ou não, seria uma dação em pagamento, seria uma permuta, ou a gente está fazendo um pagamento com uma moeda oficial de um outro país, estritamente falando. Né? Então, são questões que ainda não estão resolvidas para a gente. A gente acha que é um argumento relevante quando fala em dação em pagamento, permuta de utilização em cripto, mas ainda tem muita coisa para ser discutida e que vai vir, obviamente, com um novo marco legal aí da criptomoeda que tem sido negociada, e a gente vai falar um pouco mais para frente sobre isso também. Aqui também, se eu puder continuar um pouquinho, uma questão que a gente vê muito, né, uma associação entre criptomoedas e o conceito de NFTs dentro de criptomoedas. Né? O que é a NFT? Primeiro que eu vejo esse termo sendo usado de uma forma muito errônea no mercado para muitos produtos que são criados. Né? O termo NFT ele significa Non-Fungible Tokens, que nada mais é do que um ativo, que é o token, que representa algo não fungível. É aquele conceito chatinho jurídico de fungível e infungível. Né? O infungível é aquele bem que não pode ser substituído por outro bem da mesma espécie, quantidade ou qualidade. Ou seja, ele é aquele bem de fato individualizado. Então, o NFT nada mais é do que o próprio criptoativo, nas mais diversas formas que a gente tem, usando aquela mesma base de tecnologia que é a blockchain, que representa um direito sobre um determinado ativo. Por isso que a gente vê muito, né, falando de obras de arte, fotografias, né, ou até música, que vai dar um direito de você receber
royalties com base no tanto de vezes que a música é tocada num determinado aplicativo. Muita gente questiona, né, em que medida é, é fajuto, não é fajuto, né? O pessoal está tentando se aproveitar dos consumidores que compram esse tipo de ativo, ele é legítimo, não é? Mas a verdade é que o conceito em si, ele é relevante, né? Ele é relevante porque a gente tem um token que hoje ele é um título de representação, como se fosse um ingresso de cinema. O que é um ingresso? Não é nada a não ser um papel que confere você a titularidade de um direito de assistir aquele filme naquele horário. E o token, o NFT, nada mais é do que isso, né? Ele te dá o direito, ele representa a titularidade sobre determinado ativo. E aqui é muito importante, tá? Porque a gente fala muito em ativo virtual, mas não necessariamente esse é o caso. Eu posso ter um NFT, que é aquele título de representação digital, que me confere titularidade sobre um bem real, né? Eu posso falar naquele token que o quadro de arte que está mantido no museu X, se ele for vendido, qualquer venda decorrente daquele dinheiro, qualquer dinheiro decorrente daquela venda vai para mim, que eu sou o legítimo titular daquele token que representa uma propriedade sobre o ativo vendido. Então, ele pode ser, a gente vê, obviamente tem casos e casos para ser discutido, mas eu acho que essa é uma tecnologia que pode ser, sim, utilizada para comprovação de titularidade dos mais diferentes ativos que a gente vai ver surgindo de agora em diante. Igual o Alexei falou, se a gente tem um conceito de NFT, que ele é legítimo, ele é transparente, e representa esse bem, a gente não precisaria de cartório, não precisaria de nada disso. E também uma relação breve com o metaverso, né? Muitas vezes a gente vê muita consulta de empresa querendo aplicar algum produto ali dentro do metaverso, né? E o NFT ele pode vir justamente nesse sentido para representar uma venda que ocorre ali dentro. Então, a gente já vê o Walmart, já consegue fazer, por exemplo, um mercado ali dentro com os produtos que eu quero comprar, sei lá, uma bebida, uma comida, qualquer coisa ali dentro, e aqui eu posso transacionar isso via um NFT que vai me dar o direito de comprar aquela bebida ao determinado preço e, obviamente, por uma questão de logística, ele vai acabar entregando aqui para a gente. Eu não vou tomar muito tempo de vocês também, mas isso acaba suscitando diversas outras discussões jurídicas, né? Como necessidade de registro, direito de propriedade, patentes e marcas, né? Como que fica um direito real de marca aqui no mundo real versus uma marca que está sendo usada por alguém no metaverso e ele tem um NFT que representa aquele direito de marca. Como que vai ficar a executabilidade dessas questões? Então, são várias questões que são suscitadas aqui e que entram no mérito para a gente conversar, debater em momentos futuros. E aqui só uma breve, não vamos expandir muito em cima das discussões legais e regulatórias, mas só para mencionar para todo mundo que a gente tem uma regulação no radar, né? Tem um projeto de lei que já está acontecendo desde 2015 no Congresso, ele foi aprovado esse ano no Senado e foi agora para a Câmara dos Deputados para ser votado. A gente estava esperando que fosse votar até mesmo essa semana, mas eles estão fazendo alguns ajustes, provavelmente vão propor alterações de texto por algumas questões polêmicas que estão sendo discutidas ali dentro. Mas é provável que ainda nesse ano, nesse mês ou no próximo, a gente tenha, assim, uma votação na Câmara e aí vai para a sanção do presidente para ser sancionada essa nova lei do marco legal de criptomoedas. E aqui, enquanto hoje a gente não tem um regulador específico, exceto quando a gente for falar de security tokens, que vai ser tratado lá para frente, a gente tem a expectativa que o Banco Central vai ser o órgão definido para regular os criptoativos. E mais do que isso, tá? A gente espera que todas as exchanges que hoje operam com criptoativo, e não só exchange, o projeto de lei fala hoje em prestadores de serviços relacionados a criptoativo, venham a precisar de uma autorização do Banco Central para operar. Vai ser muito parecido com o que ele fez na nossa expectativa com os meios de pagamento, né? Ele criou a figura da instituição de pagamento que funciona em paralelo das instituições financeiras. E aqui provavelmente a gente vai ter uma terceira figura que precisa de regulação e seguir regulações próprias, que são os prestadores de serviços relacionados a criptomoedas. Bom, pessoal, só finalizando então a nossa parte, da mesma forma que o blockchain e os criptoassets, eles trazem inovação, eles trazem inúmeras possibilidades, eles também trazem pontos de atenção, o que é natural, né? Como qualquer outro ativo ou transações envolvendo os ativos, tem algumas questões que elas sempre têm que ser analisadas, né? Então, questões, por exemplo, relacionadas à lavagem de dinheiro,
questões relacionadas à certeza da transação, se ela ocorreu, dentro de uma segurança jurídica ou não, questões tributárias que vão ser melhores colocadas aqui para frente, da mesma forma que uma assimetria informacional, ou seja, de você estar sabendo quem que é aquela sua contraparte ou não, até porque você está, muitas vezes, transacionando em meios, né, virtuais e não tem necessariamente o contato com a pessoa. Pode passar, moço. Enfim, essas questões aqui, além dessas que eu coloquei, tem um outro lado muito importante que é a questão até, diria, cambial, né? Porque como as criptos e todas o Bitcoin e outras moedas, você acaba tendo esse caráter transfronteiriço, né? Então, ela é cripto aqui, ela é cripto lá fora, né? Porque a tecnologia, ela é utilizada no mundo inteiro. Então, a gente tem regras, por exemplo, de câmbio, né, que eu só posso fazer remessas em determinadas condições, contrato de câmbio ou não, mas como fica a questão dessas discussões envolvendo essas transferências, né, até porque nós temos o curso forçado do real, como coloquei, necessidade de contrato de câmbio, remessas, né, declarações, né, nesse ambiente envolvendo criptoativos. E a gente tem, inclusive, tipos penais, como, por exemplo, evasão de divisas, né, de remessas não declaradas para fora, entre outras questões. Aqui, acho que a mensagem temos muita oportunidade, a tecnologia é sim inovadora e disruptiva, a gente não pode confundir a tecnologia com desvios que fazem da tecnologia, mas não podemos deixar de também trazer os pontos de atenção que tem que ficar aí no radar de todos. Bom, passamos aí para o próximo parte da apresentação. Acho que, Marcelo, fica à vontade para apresentar. Obrigado, Marcos. Obrigado, Alexei, também. E obrigado aí ao pessoal da CCBC e pelo convite, aos outros apresentadores, especialmente aí ao Marcos e ao Alexei, que eu já vou aproveitar alguns dos conceitos que eles utilizaram aqui na minha fala também, e para a gente poder agilizar. Bom, pessoal, eu resolvi focar um pouco mais na regulação específica do mercado de capitais mesmo, tá? Entrando aqui um pouco no conceito de investimento coletivo, que basicamente querendo endereçar quando que esses ativos, tá? Esses ativos aí que o Marcos e o Alexei descreveram para a gente, eles vão atrair a atenção do órgão regulador do mercado de capitais, né? Quando que eles vão ser ali chamado para prestar algum esclarecimento ou seguir alguma regulação específica. Então, no Brasil aqui a gente tem o regramento da Lei 6.385, né, que define o que são valores mobiliários, e ela acaba definindo no seu inciso 9 o conceito de contrato de investimento ou arranjos de investimento em geral, tá? Que pega de forma mais genérica arranjos nesse sentido. E a própria CVM, no código que eu coloquei embaixo, deixa claro, né, que o contrato de investimento ele tem que ser amplo e tem que abarcar, o entendimento dele tem que abarcar uma série de ativos e de arranjos possíveis. A gente tem casos aqui famosos no Brasil e no mundo todo, como de hotéis, vagas de garagem, bois, avestruz, e os criptoativos, né, como um todo, especificamente as criptomoedas, eles não ficam segregados dessa realidade, né? Dependendo da forma como eles foram estruturados e dependendo da forma como a oferta deles a mercado foi estruturada, poderá estar caracterizado ali um contrato de investimento coletivo, e isso pode atrair a atenção do órgão regulador, né? Nos Estados Unidos, que a gente tem um precedente central aqui dessa discussão, né, que é o Howey Test, que foi definido nesse julgamento da SEC contra o Howey, e que definiu ali a base do que é o conceito de valor mobiliário praticamente no mundo todo, né? A gente tem aí essa questão, esse conceito sendo utilizado direta ou indiretamente nos mais diversos âmbitos, inclusive no Brasil, né? E ele basicamente conceitua aqui um investment contract, né, um contrato de investimento, como um empreendimento comum com expectativa, um investimento de dinheiro, né, num empreendimento comum com expectativa de ganhos, lucros ou remunerações, aqui a tradução às vezes varia, derivada do esforço de outros. Então a gente tem alguns conceitos aqui que tem que ser encaixados nesse sentido, mas também a SEC tem posicionamentos bem
claros no sentido de que esse conceito ele deve ser flexível, tá? Não deve ser travado e não deve ser algo apenas aplicável ao que a gente já conhece ou que é tradicional do mercado de capitais, tem que estar aberto ali para os vários esquemas que podem ser usados para investimento de dinheiro. Com o que os órgãos reguladores estão preocupados aqui, né? Alguém que acessa a poupança coletiva, acessa investimentos de pessoas comuns, né? Sem o devido cuidado, a devida segurança que é necessário para isso, tá? O Canadá também utiliza o Howey Test. A Suprema Corte canadense aplicou especificamente o Howey Test na forma original dele desde 1977, tá? E eles também se ressalvam a questão de que, tanto do ponto de vista legislativo quanto do ponto de vista das cortes, é necessário uma interpretação que dê mais foco na substância do que na forma das questões. Então, aí a gente tem um entendimento bem comum nesse sentido, de que, dependendo do que for e como está sendo ofertado e do que está sendo prometido ali em relação àqueles ativos, esses ditos xerifes do mercado de capitais podem atuar, né? Aqui só um resuminho, né, do que são os pontos que cada um dos reguladores expressamente expõe que devam ser verificados quando você está tentando encaixar um ativo como um possível contrato de investimento coletivo ou um valor imobiliário, né? No Brasil, a gente pergunta se há investimento, se há formalização desse investimento, e aí a formalização aqui é qualquer natureza, tá? A lei utiliza a terminologia de títulos ou contratos, mas aqui é amplo. Se há investimento coletivo, né? Se há expectativa de lucro, ganho ou remuneração, se essa remuneração tem origem em esforços de um empreendedor ou de terceiros estranhos àquela relação. Esse é um ponto muito importante nos casos que a gente vai passar daqui a pouco, tá? E se os títulos foram objeto de oferta pública, que é algo que não está incorporado no conceito americano e canadense, mas que na prática é presumido, né? Um investimento privado ele é diferente do investimento público, e o mandato dos órgãos reguladores aqui são nesse sentido. Os conceitos aqui dos Estados Unidos e Canadá são os que a gente já passou, né? São bem similares, apesar de algumas pequenas diferenças aqui de redação. A ideia é a mesma, tá? Tentei colocar os links aqui de onde eles expressamente colocam isso, porque acho que é interessante a gente ter esse posicionamento aberto do regulador. E eu trouxe alguns cases de cada uma dessas legislações, tá? Para a gente passar aqui, para a gente ver como é que está sendo analisado na prática, né, no mundo real, o que está sendo feito, o que a gente está vendo, o que tem de interessante rolando aí. Tá? São cases públicos, né, como a maioria das atividades do regulador deve ser, e em razão disso, apesar de provavelmente alguns aqui são clientes do Alexei, do Marcos ou do Celso, aí a gente não usou nenhum dado privado, não. Bom, o primeiro deles é o caso dos Futecoins, né? Foi bastante falado na mídia aí, porque envolve futebol, envolve o Vasco da Gama, então é um caso bastante interessante. O Vasco, junto do mercado Bitcoin, ele lançou tokens, tá? No caso aqui são tokens não fungíveis, tá? Não são tokens fungíveis, então serão mais parecidos com os NFTs que o Marcos falou para a gente. E aí eles representavam os direitos creditórios oriundos do mecanismo de solidariedade da FIFA, que é um mecanismo que compartilha com os clubes que revelaram jogadores parte dos valores gerados por transferências futuras desses jogadores. Tá? Foi feita uma consulta formal à CVM, tá? E a CVM se manifestou no sentido de que esses tokens não deveriam ser classificados como valores mobiliários, porque justamente ali o eventual ganho que alguém que adquirisse um token desse não estaria sendo diretamente decorrente do esforço nem do Vasco, nem de um terceiro específico. Tá? Ele estaria atrelado a uma condição incerta futura, que é uma eventual transferência de alguns daqueles jogadores revelados pelo Vasco de outros clubes para outros clubes. Então, é um caso aqui em que foi considerado, a CVM se manifestou expressamente e a oferta seguiu. O caso da Nióbio também ficou
bem famoso aí, bem falado, né? Porque é uma grande coin aí com utilidade. Também foi submetido a registro na CVM, né? E a CVM também, nesse caso, classificou como um utility token, ou seja, um token de utilidade, ou seja, um token que tem uma função, né, que é ser um meio de pagamento, tá? Para os serviços que serem utilizados pela Bovespa, que é essa bolsa de moedas digitais empresariais, e que não estaria sendo usado especificamente com o intuito de ganhos financeiros, né, nem decorreriam de esforços específicos da Bovespa ou de qualquer terceiro para a eventual sucesso aí desse token. Tá? Então, esses são dois casos em que a gente teve uma manifestação favorável da CVM. Sem entrar muito, eu só colecionei aqui alguns casos em que a gente teve uma manifestação divergente da CVM. Todos esses casos aqui são casos de ofertas que estavam em curso e a CVM expressamente notificou esses emissores aqui, tá? Para que suspendessem a oferta por estarem negociando contratos de investimento coletivo, tá? Ou formas de investimento coletivo sem o devido registro. Então, para trazer os dois lados aqui, né, coisas que a CVM aprovou e moedas ou tokens aqui diferentes, diversos, que a CVM já se manifestou também nesse sentido. Então, a CVM está fazendo uma fiscalização, tá? Tem aí no mercado, a gente sabe como tá. Ela responde às nossas demandas, né? Eu estava na sexta em uma audiência com ele sobre um cripto, então a gente tem tido uma conversa aí para tentar ter um entendimento, independente aí da regulação, que a gente espera que clarifique isso tudo, como disse o Marcos, né? Então a gente tem tido essa evolução. Trouxe também alguns cases da SEC. Aqui eu achei legal trazer alguns cases relevantes. Primeiramente, as maiores, né? Bitcoin, Ethereum. Bitcoin, em 2018, o presidente da SEC, tá? Não era uma manifestação formal, era uma entrevista, mas isso repercute até hoje como uma forma de classificação de ativos. Ele declarou que o Bitcoin não seria um security, né, que é lá o valor mobiliário deles. Seria um commodity, ele fez até uma associação com alguma forma de moeda, que seria um concorrente para os bancos centrais, alguma coisa nesse sentido. Tá? Mas declarou que não seria um security e, efetivamente, a SEC, a SEC, ela não tem atuado com relação ao Bitcoin na forma como ele é atualmente. Recentemente, 2 semanas atrás, no final de junho, o atual presidente da CVM reforçou essa posição. Ele deu uma entrevista na CNBC e ele reforçou expressamente que o Bitcoin ele não considera um valor mobiliário, que não estaria ali dentro do campo de atuação da SEC da forma como ele é atualmente, nem a parte de mineração, nem a parte de comercialização. Tá? Já o Ethereum, na mesma declaração em 2018, tá? Não na mesma declaração, mas na sequência daquela declaração em relação ao Bitcoin, um outro diretor da SEC tinha feito uma declaração também de que o Ether não seria um security, da forma como ele estava configurado na Ethereum naquele momento, né? E apesar de que ele faz uma vírgula ali sobre a oferta inicial, como tinha sido lá atrás, mas sem nenhuma atuação. E nessa declaração recente do Gensler, ele se recusa a falar de qualquer outra cripto que não Bitcoin. Tá? Ele não reforça em relação ao Ethereum, ao Ether, a afirmação que tinha sido feita anteriormente. Por quê? Por causa do terceiro caso, tá? Que é o caso da XRP, da Ripple, que é um processo que está em curso na Justiça de Nova York, tá? E que recomendo aí, para quem tem interesse, o acompanhamento no caso. O pessoal do mundo do cripto, né, os traders, eles têm acompanhado esse processo com uma proximidade muito grande e dado uma relevância muito grande, porque ele tende a definir ali o que a SEC vai ter em relação ao entendimento das ofertas de diversas criptos. O XRP, ele hoje é a 7ª maior cripto do mundo, olhando pelo CoinMarket aqui, e como 3 das que estão acima deles são stablecoins, de ativos de investimento mesmo, ali a gente poderia dizer que ele estaria ali como 4º, né, em termos de volume. Então, é uma coin grande, tá? A Ripple é a empresa que está por trás. Ela está há muito tempo fazendo a venda, ela usa o XRP para vender serviços exatamente das questões que o
o Marcos e o Alexei falaram, né, poderem entrar como lastro para transações internacionais, câmbio internacional por meio dessa moeda, até para prestação de serviços de emissão de moedas por bancos centrais estatais, tá? Então, e a SEC entendeu que ali havia uma oferta, tá? E lá o poder da SEC é mais parecido com o nosso Ministério Público, né? Ela entrou com um processo na Justiça de Nova York contra a Ripple, pedindo ali a penalização da Ripple e de 2 de seus diretores, porque ela entendeu que o sucesso da XRP, que é a moeda, estaria diretamente atrelado ao sucesso da Ripple, que é a empresa, em vender os serviços que utilizavam o XRP, e especificamente em relação aos esforços de alguns dos executivos da Ripple que se vendiam ali como muito relevantes para o sucesso daquela transação. Então, em razão desse processo, muito tem se discutido, porque a Ripple, na sua defesa do processo, fala, olha, a CVM, a SEC já tinha se manifestado no sentido de que Bitcoin e Ethereum não seriam, a gente estava partindo desse pressuposto, nosso token é muito parecido. Então, eles usam todo esse precedente nesse sentido, e até por isso eu acredito que o novo presidente da SEC ele esteja com uma cautela muito grande em relação a esse ponto. Tá? Trouxe aqui também o caso da Paragon Coin, que é um token mais que deu foi bem falado também na época, porque ele era ligado à comercialização de cannabis, né? E a SEC também atuou contra ele, porque ela entendeu que, da mesma forma, o sucesso dos tokens estaria atrelado à atuação da empresa, né, e que a maioria dos investidores estaria adquirindo aquele token na expectativa de um retorno financeiro. Tá? Trouxe aqui alguns outros tokens, alguns outros casos, que é o da Manchi, que era um token relacionado a reviews de restaurante, tá? E que a SEC concluiu também que haveria esforço mútuo da Munti como empresa para atualização e fomento do seu aplicativo, e por conta disso a gente teria ali um security, e da DAO, né, que também houve essa caracterização como security, porque a expectativa dos investidores era de investimento comum e de que haveria ali um esforço do gestor, digamos assim, da moeda, do emissor da moeda, para gerar eventuais ganhos. Tá? E alguns cases da CSA, que é o regulador canadense, né? A CSA, ela me pareceu muito preocupada com os intermediadores, tá? O que eles chamam de CTP, né? Que é o Crypto Trading Platform, a plataforma mesmo, tá? Que é um foco de regulação da CVM também. Tá? A CVM atua muito junto às plataformas que temos aqui no Brasil, mas lá parece ser o grande foco. Tá? A Canadian Securities Administration tem emitido diversas ordens de interrupção, diversas ordens de suspensão ou de adequação de certos ativos, inclusive, tá, com relação a entidades sediadas, constituídas fora do Canadá. Tá? E que estavam atuando de alguma forma lá dentro ou vendendo para possíveis investidores canadenses. Então, a gente teve aí essa atuação bem focada nesse sentido. Pessoal, do meu lado era isso. Fico à disposição aí se alguém tiver alguma dúvida depois, e passo agora a palavra para o Celso Crise, que vai finalizar a apresentação para a gente. Tá bom, muito obrigado aí a todos, obrigado, Roberto, pelo convite. Deixa eu colocar aqui a apresentação na tela para a gente seguir. Muito bom. Acho que foi. Espero que estejam todos vendo. Vamos lá. Se não tiverem, alguém me dá um toque. Bom, prazer aqui de novo estar falando com a Câmara de Comércio Brasil-Canadá. Fico feliz pelo convite. Espero que seja frutífera a nossa conversa aqui hoje. Eu deixei a minha apresentação para o final. Acho que ela dá uma boa
resumida e talvez um fechamento interessante do ponto de vista prático para as duas palestras que me antecederam. Vamos lá. Aqui. O primeiro ponto que é importante, retomando a apresentação do time do Tosini Freire, é o fato de que quais as principais diferenças entre as funções de uma moeda clássica, né, de moeda fiduciária ou moeda fiat, como se diz aí no mundo cripto, e as criptomoedas. De verdade, as criptomoedas não preenchem os requisitos necessários para se dizer que as criptomoedas exercem funções clássicas de moeda fiduciária. E o ponto principal é que elas não são uma unidade de conta e também não representam, do ponto de vista financeiro, do direito financeiro, uma reserva de valor. Porém, como bem disse os nossos colegas do Tosini, elas sim representam um meio de troca e, num certo sentido, seja por dação em pagamento, seja pelo Instituto da Permuta, elas, no Brasil, têm um poder liberatório dentro do direito civil. E esse é um ponto bastante importante, porque essas questões de direito civil impactam diretamente a contabilização dessas moedas, seja na pessoa física, seja para as pessoas jurídicas. Então, eu tive agora na Consensus, em Austin, e voltei há 2 semanas atrás de lá, e o status atual, quer no Canadá, quer na Europa, quer nos Estados Unidos, do ponto de vista contábil, é mais ou menos o mesmo. E as regras são essas do IFRS, do Comitê de Interpretação do IFRS. Então, as criptomoedas não configuram caixa, portanto, não devem ser contabilizadas dentro da perspectiva de caixa, como ativos financeiros. O segundo ponto é que as criptomoedas, e aí, em geral, não configuram ativos financeiros, porque não possuem uma contraparte que os garanta. Isso, em verdade, tem se modificado rapidamente, e esse é um dos cutting edge aí, questões mais interessantes de serem analisadas atualmente. Porque, em verdade, algumas criptomoedas atualmente podem ser lançadas com uma garantia, seja ela de ativo real, e a gente tem visto aí a tokenização de ativos reais, ou seja, de imóveis. Temos visto aí tokenização, inclusive, de fundos de investimento em imobiliários. Então, numa certa medida, o fato das criptomoedas não configurarem ativos financeiros não deve ser algo tomado como uma verdade uníssona. Eu acho que o regramento contábil e brasileiro vai mudar rapidamente ainda esse ano sobre essa perspectiva. As criptomoedas não são consideradas estoque, a não ser que seja a atividade principal. Então, aí nós estamos falando principalmente das exchanges, das corretoras de criptomoedas que estão agora para ser reguladas através do projeto de lei que está para ser sancionado pelo presidente da República. Mas, em geral, se a entidade não compra e vende corriqueiramente criptomoedas, elas não deveriam ser consideradas como estoque. E aí, por fim, e por exclusão, por alternativa à exclusão desse raciocínio 1, 2 e 3, as criptomoedas seriam, então, contabilizadas pelas empresas como ativos intangíveis. Então, se a Tesla compra criptomoedas e depois revende criptomoedas, elas deveriam ser consideradas pela legislação do IFRS atualmente como ativos intangíveis. Isso é bastante interessante, porque tem uma consequência contábil importantíssima, que é o fato de que a gente não faça a marcação a valor justo, fair market value, a cada período, seja ele mensal, trimestral ou anual, a depender da necessidade de demonstração financeira da entidade que tenha adquirido os criptoativos. Então, como você não faz a marcação periódica desse ativo financeiro,
esses ativos financeiros, esses ativos digitais, intangíveis, devem ser registrados no balanço através do teste de impairment. E isso é uma questão que tem suas consequências fiscais e contábeis imediatas. Então, o teste de impairment ele diz o seguinte: eu tive um custo histórico na aquisição de determinado ativo. Ele continua valendo aquele valor? Ah, não, ele vale menos. Então, você faz o teste de impairment e reduz o valor contábil desse ativo. Ah, mas ele passou a valer mais. Ah, porque é um teste de impairment, você não contabiliza essa valoração a mais nos livros contábeis da empresa, a não ser que, e só no momento em que você efetua a venda desse ativo. Na venda desse ativo, para a troca de moeda fiat, na moeda fiduciária, aí sim você reconhece a receita no resultado e reconhece o ativo financeiro, moeda fiat, no ativo da empresa. Então, do ponto de vista contábil, atualmente, e não só no Brasil, no mundo inteiro, essa é uma grande discussão nos Estados Unidos, atualmente, mudar a forma com que se contabiliza os ativos intangíveis e as moedas para as empresas que têm outro tipo de atividade, como, por exemplo, a Tesla tem outro tipo de atividade, outras empresas de capital aberto ou empresas de capital fechado têm outro tipo de atividade, mas gostaria de investir no ativo criptomoeda. Então, é esse o status atual do ponto de vista contábil, que terá reflexos tributários, a gente vai ver um pouco mais adiante. Bom, aí eu queria fazer um corte, porque a gente falou de pessoas jurídicas em geral, mas não falou dos condomínios, né? Aqui sim a CVM, e de novo uma crítica ao projeto de lei. O projeto de lei deixa um pouco a desejar ali, de escanteio a CVM, e dá um poder grande para o Banco Central, para que ele regulamente, como bem falado na primeira apresentação do pessoal do Tosini, a discussão ficou mais adstrita ao Banco Central, talvez porque ele tem experiência com meios de pagamento, com arranjos de pagamento, instituições de pagamento, e bem regulou isso para trazer uma boa vamos dizer, competição para o mercado. Mas aqui nós estamos falando de outros entes, né? Então, na segunda apresentação do Sescom Barrier, a gente viu a possibilidade de emitir criptoativos no Brasil, se eles são ou não considerados ofertas públicas. Mas tem uma outra ponta que a CVM tentou cobrir, mas ainda com, na minha opinião, certas lacunas, que é a possibilidade de investimento pelas pessoas físicas em criptoativos. Então, hoje nós temos lá já alguns fundos de investimento. A última vez que eu fiz o teste e analisei ali na CVM, existiam 13 fundos de investimento multimercado, investidor estrangeiro, oferta 555, se não me engano, artigo 21 ou 22, eu sou tributarista, não me lembro de cabeça todos os artigos, mas ali, a partir do artigo 20, os fundos de investimento multimercado poderiam, então, investir em criptomoedas. E aí o ofício circular CVM número 1 de 2018 deu uma definição específica que criptomoedas não eram consideradas ativos financeiros, mas logo o ofício circular número 11 do mesmo ano diz o seguinte: não são ativos financeiros, são ativos digitais, e esses ativos digitais podem ser comprados por fundos de investimento investidor estrangeiro, desde que o administrador e o gestor se submetam a uma série de regramentos que estão aí descritos na Sessão Normativa 55, basicamente o artigo 1º diz que o administrador e o gestor do fundo devem se assegurar que os fundos de investimentos e seus veículos no exterior submetam-se à regulação exercida por autoridade local, reconhecida, preveja que possuam os seguintes documentos, controles, registros, enfim. Aqui mais uma análise de risco e de gerenciamento de risco das atividades da CVM. Isso trouxe uma nova indústria dentro do Brasil,
que foi a indústria dos fundos de investimentos e assets no Brasil, e aí é o meu grande ponto sobre a crítica, de novo, ao projeto de lei, escanteando um pouco a competência da CVM, mas veja, existem agora assets ou gestoras e administradoras que se dizem especialistas em criptomoedas. E esse mercado já é um mercado que já tem mais de 500 milhões em ativos financeiros sob gestão, são mais de 13 fundos, como esse, o FINIE, e esse fundo de investimento capta dinheiro tanto de pessoas físicas como de pessoas jurídicas no Brasil e investem. No primeiro momento, a primeira oportunidade foi aquela de investimento direto em fundos estrangeiros. Então, em fundos de Cayman, em fundos em BVI e daí por diante. Agora, uma nova regulação da CVM entende que esses fundos do Caribe não respondem, e as suas administradoras, e as suas SEC equivalent, ou CVM equivalent, naqueles países, não respondem de forma completa a esses dois incisos aqui do artigo 1º da 555. De forma que a gente está vendo vários fundos estrangeiros que eram fundos espelhos de FINIE no Brasil mudarem para o Canadá, mudarem principalmente para o Canadá, mas também para os Estados Unidos e outras jurisdições um pouco mais reguladas, para que os administradores, gestores, custodiantes desses fundos tenham uma maior ingerência sobre os ativos que estão lá custodiados. Porém, de outro lado, também a CVM aqui no Brasil, de uma forma mais informal, possibilitou a fundos de investimento, um investidor estrangeiro, que eles tivessem contas, vamos dizer, em corretoras grandes, como Binance, FTX e outras, e investissem diretamente do Brasil, e não de forma indireta, como estava aqui dito no ofício circular 11, então vou ler aqui, autorizam o investimento em criptoativos por meio, por exemplo, da aquisição de cotas de fundos derivativos, entre outros ativos negociados, desde que admitidos ou regulados naqueles países. Então, se em determinados países as exchanges forem reguladas e a gente puder, a partir de um fundo de investimento IE, ter uma conta do fundo de investimento numa exchange regulada em outro país, a aquisição poderia ser, então, direta e não indireta, como o desenho aqui mostra. Então, é assim que a legislação atualmente está, e é assim que a gente tem visto os nossos clientes investirem a partir de fundos de investimentos no Brasil, nessas novas criptomoedas, que não só a Bitcoin e o Ethereum, mas outras criptomoedas que melhor representariam ações de empresas ou stakes em empresas, que dariam direito a recebimento de interesses, e aí interesses de forma ampla, lato sensu, porque eu não quero dizer que o pagamento que há aí pagamento de dividendo ou a pagamento de uma renda fixa, aí depende de cada tokenômico, de cada moeda, a análise para a gente ver qual exatamente é o ativo ou o ganho que se tem de determinada criptomoeda. Bom, aqui a justificativa do projeto, que eu critiquei há pouco. O status está aqui para aprovação, na análise na Câmara, e depois, como dito já anteriormente, para a sanção do Presidente da República. E aqui, o texto aprovado pela Câmara previa o funcionamento das exchanges criptoativos, dependeria de autorização do Banco Central, previa também a regulação e o funcionamento da aquisição dos exchanges, acertado pelo Banco Central e pela CVM. Quero me parecer que a CVM está passando por está sendo diminuído o papel dela para um aumento do papel do Banco Central na regulação das exchanges,
E aí, de novo, o meu ponto, só para a gente recapitular, é o fato de que esse projeto de lei, ele me parece ter sido feito para regular a atividade de exchanges no Brasil. Será que não faltou a gente regular a criação de criptomoedas por brasileiros? A gente tem polos tecnológicos tão importantes e criativos no Brasil. Por que vender nessas exchanges, sejam elas brasileiras ou internacionais, seja o mercado Bitcoin, uma Binance da vida, por que vender apenas criptomoedas estrangeiras? Por que não atuar na criação de criptoativos no Brasil? Não me parece que o projeto de lei responde completamente essas outras questões. Me parece que ele foi muito focado nas exchanges e menos focado na criação de valor por brasileiros e por codificadores brasileiros, engenheiros de tecnologia brasileiros. Bom, aspectos fiscais aqui do direito comparado que eu queria trazer para vocês, afinal, nós estamos na Câmara de Comércio Brasil-Canadá, e aqui estamos no direito comparado, como a administração tributária canadense editou a sua norma para a tributação dos criptoativos. Então, são dois pontos importantes aqui, ou a receita é um business income, a receita da entidade é um business income ou é um capital gain. Business income é aquele que a gente bem disse no início, uma exchange ou uma empresa cujo objeto social seja vinculado ao mercado de criptomoeda e considere sua receita principal aquela receita advinda da compra, venda ou emissão de criptoativos. Isso é o business income. E capital gain é aquele sujeito, vamos dizer, que não tenha como negócio principal o mercado de criptomoedas no mundo, mas queira investir nele para depois ter algum ganho. Bom, essa diferença lá é bastante importante da forma com que você contabiliza isso, seja na pessoa física ou na pessoa jurídica, porque tem uma diferença significativa entre as alíquotas que serão do imposto de renda que serão aplicadas a isso. Então, 50% do ganho de capital é tributado no Canadá, a alíquota do ganho de capital é metade da alíquota de business income. Então, é bastante relevante essa legislação no Canadá. Bom, no Brasil, por outro lado, a Receita Federal achou por bem discutir criptoativos apenas para as pessoas físicas. Então, a gente tem lá uma solução de consulta 214 de 2021 sobre investimentos diretos por pessoas físicas. Ela foi feita ali, basicamente, para o preenchimento da declaração de imposto de renda e para que as pessoas físicas saibam como tributar. Então, não se aplica o regime geral, né, de ganho líquido no mercado de ações. A alíquota no mercado de ações é 15%, e nós temos permissão para, dentro de um mês, compensar ganhos e perdas na venda de ações. Aqui, conforme a Receita Federal, se aplica a regra geral, e não a regra específica do ganho líquido, mas a regra geral de alíquotas progressivas, que vão de 15% a 22,5%, né? 15% ganhos inferiores a R$5 milhões, 17,5% ganhos entre 5 e 10 milhões de reais, 20% para ganhos entre 10 e 30 milhões de reais, 22% para ganhos acima de 32 milhões de reais, de 30 milhões de reais. Aqui, nós estamos falando de pessoas físicas, e a principal controvérsia jurídica, principalmente nessa última temporada de entrega de declarações de imposto de renda, a principal discussão foi sobre a compra ou troca de criptomoedas, de uma criptomoeda por outra criptomoeda. Então, Bitcoin por Ethereum, Ethereum por Luna, e daí por diante, Luna por Bitcoin, e daí por diante, se isso seria tributável ou não. A Receita Federal quis dar a entender que sim, seria tributável, mas aqui existe já uma jurisprudência antiga que seria equivalente aqui a gente dizer no mercado de capitais brasileiro, que seria incorporações de ações, quando você é proprietário de uma empresa de capital aberto
e outra empresa de capital aberto compra essa empresa de capital aberto e adquire 100% das ações, mas te paga através da emissão de novas ações da empresa adquirente da empresa target. Se isso é tributável ou não, porque isso é uma permuta de ações, e se permuta de ações seriam tributáveis. Aqui há uma controvérsia grande, na minha opinião, a troca de criptomoedas não é tributável, porque não existe torna, e a legislação para pessoas físicas é bastante clara, de que precisa haver torna, que é um troco em dinheiro para se pagar o ganho de capital, enfim, mas é um ponto de atenção para a gente seguir nos próximos momentos. E aqui, uma síntese de como está a tributação no Brasil hoje: um investimento em criptomoedas diretamente por pessoas físicas de 15 a 22,5%, diretamente por pessoas jurídicas 34,5% sobre o ganho de capital, e aí a discussão do PIS e COFINS é 9,25% se for uma empresa ligada ao setor de criptoativos, ou 4,65% se for uma empresa que está investindo naquilo esporadicamente, apenas como uma aquisição de ativos, né? O total da receita financeira obtida. Pois bem, agora, fundos de investimento, como todos sabem, se ele não tiver o come cotas semestral, aí nós teríamos, o periódico, nós teríamos aí as alíquotas progressivas apenas no momento da realização da venda das cotas, ou da venda das cotas ou do resgate das cotas pelo próprio fundo. Bom, come cotas em fundos fechados, que é o caso geralmente aplicado aos fins IEs, que a CVM, como a gente viu aí, deixou que fosse a forma pela qual indiretamente as pessoas físicas e jurídicas brasileiras pudessem investir em criptoativos. Come cotas não é aplicável, e aí, para fins de imposto de renda, a mesma questão já fica aí bastante mais claro, como o fundo de investimento é um veículo financeiro, o PIS e COFINS é 4,65% e 34% do ganho de capital, sendo certo que há aproveitamento do imposto de renda retido na fonte. Aí eu coloquei a legislação apenas dos ETFs, né? Algumas empresas estrangeiras acabaram lançando ETFs aqui no Brasil, que seriam correspondentes a um ativo de criptomoeda no exterior. Então, por curiosidade, eu coloquei também aqui. Mas esses seriam, então, os meus pontos principais, Alberto. Não sei se nós temos questionamentos aí para serem feitos para o resto do time. Obrigado, Celso, pela apresentação. Obrigado, Alexei, Marcos e Marcelo também. Vou passar aqui para as perguntas do chat. Começar com... Eu tenho algumas colocações para fazer para vocês, mas começar com uma da assistência. Ela não definiu para qual dos palestrantes é, então fiquem à vontade vocês todos para comentarem, por favor. É da Maiara Meschiari, e ela pede o seguinte: poderiam nos atualizar acerca do status do sandbox regulatório da CVM, no qual está sendo realizada a emissão de valores mobiliários digitais, e como a tecnologia blockchain se relaciona com essas emissões de valores digitais, por gentileza? Então, fiquem à vontade. Quer começar aí, Marcão, falando? Claro. Bom, a operação que a gente teve aprovada foi aquela da Vortex QR, né, que é a parceria da Vortex com o Itaú. E foi a empresa que foi aprovada no Sandbox para fazer hoje as emissões com blockchain, né, e a gente tem visto aí, pelo menos eu tenho visto de uma forma mais ativa no mercado. O Sandbox ele já encerrou, o Sandbox primeiro da CVM, né? Então a gente está no período de aprovação das empresas, no que elas estão atuando dentro do Sandbox, e logo mais a gente deve ter mais um ciclo aí
chegando, uma vez que esse seja concluído. Mas o que eu vejo é esse projeto de tokenização de debêntures especificamente, né? Então, eles emitem uma debênture com um valor unitário mais alto, né, que é aquele da cota 7,6 destinado a investidores profissionais, e em cima dessas debêntures eles fazem uma tokenização desses ativos de uma forma um pouco mais pulverizada, né, que permite você comprar os ativos com um valor nominal unitário um pouco menor. Eu confesso que eu não sei exatamente como que aconteceu essa operação, né, não estou nos bastidores dela, e eu me pergunto como que foi feita a questão da oferta do próprio token, né? Se esse token ele foi emitido para os mesmos usuários, para os mesmos investidores profissionais agora, e o que permite ele negociar num valor nominal unitário um pouco menor fora da B3, por exemplo. Marcos, Oi. eu troquei uma ideia com o pessoal da Vortex um tempo atrás, e é por tecnologia de blockchain também, tá? E a própria Vortex e o pessoal lá, eles estavam fazendo por meio da tokenização interna, né? Então, eles se responsabilizavam por meio do sistema interno, esse link entre a debenture e o token, né? E aí a comercialização ela era única e exclusivamente por meio de tokens. Você não tinha aquelas debêntures listadas na B3 e nem a possibilidade de listá-las em mercado de balcão ou de comercializar por fora. Era travada essa comercialização, tinha que ser, né? Só que o que eu acho que acabou acontecendo é que, assim, a autorização da CVM para eles, específica, né, que é pública aí também, e a própria regulamentação do Sandbox, acho que foi um pouco falha, um pouco rasa, e acabou que ficou ali um pouco incerto certas coisas, como que seriam, como que não seriam. Então eles estavam tendo que trabalhar muito próximo da CVM para acertar as arestas. Isso aqui eu posso fazer assim, isso aqui eu não posso fazer e tal. Como que eu faço esse ledger, como que eu faço esse registro. Então estava sendo tudo muito, muito ajustado dessa forma. Eu nem sei se eles já tiveram a primeira oferta. Eu sei que eles estavam próximos de ter as ofertas efetivas dentro do sistema, mas não sei se isso chegou a ser efetivado. É curioso, né? Porque, assim, se a gente está falando de uma oferta pública via 476, querendo ou não, se a gente está ofertando ou a debênture ou o token, ele não deixa de ser o valor mobiliário propriamente, né? Então, o token seria aquele objeto sendo ofertado publicamente, então eles também teriam que ir para um investidor profissional e também teriam que observar o lockup de negociação, né? Então, eu imagino que eles vão fazer dessa forma. Então, a Vortex está fazendo o papel de escrituradora, essencialmente, né? Fora do sistema de escrituração de debêntures, aí muito parceria com a CVM. Porém, até onde eu sei, essa negociação continuaria restrita e, uma vez que passa o lockup, aí os profissionais poderiam negociar entre os qualificados, né? Então, ainda que a gente faça um valor nominal unitário mais pulverizado por meio de tokenização, penso que as regras de 476 ainda se aplicariam aqui. Não tenho certeza se assim está sendo feito, tá, Marcelo? Mas eu penso que essa lógica se aplicaria mesmo no caso de tokenização de debêntures. Eu concordo. Eu acho que eles estavam... Acho que talvez saia algo diferente. A triagem de profissionais e qualificados, eles estavam fazendo no ingresso à plataforma, só conseguia entrar na plataforma quem se qualificava e tinha que apresentar a documentação. Mas o lockup, se não me engano, eles estavam conversando com a CVM. E aí vai lembrar o que é o próprio sandbox, aí para aqueles que não estão acostumados aí com a terminologia, né? O sandbox regulatório, ele é um regime experimental, né, de novas tecnologias, novos modelos de negócios ou modelos de negócios inovadores, que justifica, pelo esse caráter de inovação, a CVM, que é o regulador, dá alguns descontos regulatórios, né? Então, não necessariamente tudo que se aplica a uma oferta tradicional, regular, etc., vai se aplicar ipsis literis num regime experimental. Então, é aquele trade-off entre a inovação de um lado, para você não ir contra, né, os benefícios, né, que uma tecnologia disruptiva como o blockchain pode trazer, e aí você tem outras questões, né, da mesma forma que a gente comentou antes, né, que o blockchain ele é transparente, você consegue, enfim, fazer todo
a cadeia, né, de controles e de registros, né, de saber quem foi, quem não foi. Você consegue, inclusive, saber melhor, às vezes não dependendo de um intermediário, se você vendeu efetivamente ou não para um investidor profissional ou não, né? Então, você não precisa dessa coisa da suitability, alguém está tendo que ver, né? Se você está pré-cadastrado daquela forma, né? Então, você já tem um direcionamento direto. Agora, também a gente tem que ter isso em mente, né, que por ser um sandbox, existe a presunção, né, de que vai ter desconto regulatório, né? Então, não vai ser, né, necessariamente uma 476 igualzinho uma 476 tradicional, não vai ser alguns outros normativos sendo aplicáveis na sua íntegra, que é esse balanço que o regulador vai fazer do custo, análise de custo-benefício. Quanto eu posso abrir mão de, às vezes, de uma proteção, alguma coisa, e benefício de eu estar explorando a potencialidade de uma tecnologia disruptiva ou um modelo disruptivo. Algum comentário? Posso? Oi? Não sei se os colegas têm também esse mesmo entendimento meu, que o projeto de lei me pareceu ter sido muito focado nas exchanges e pouco focado na possibilidade de mudanças de regras legislativas, vamos dizer assim, principalmente para o private equity. Me parece que esses novos ICOs que estão acontecendo mundo afora e a quantidade de novas tecnologias que estão sendo financiadas, não mais pelo private equity tradicional, que vai fazer aquele mútuo conversível numa empresa que já tem um CNPJ, que esteja incubada lá, seja num distrito, na Cubo do Itaú, enfim, em outros lugares, que é o tradicional que a gente vê, e o que está acontecendo de verdade hoje no norte da Califórnia. Que ninguém mais está fazendo mútuo conversível, está todo mundo já emitindo o seu ICO para sua nova empresa, seja ela, obviamente, baseada na Web3, a maioria delas, mas existem outras empresas, por exemplo, de tecnologia de meio ambiente, que também preferem fazer ICO a ficar com o pires na mão, correndo atrás de private equity por private equity, dentro de uma incubadora, de uma empresa, enfim. Quero me parecer que foi, por falta de uma melhor expressão, tacanho o projeto de lei, entendeu? Ô, Celso, eu concordo 100% com você, tá? Eu também tenho várias ressalvas com essa regra. Ela foi melhorada em alguns aspectos. Você vê lá no começo do projeto de lei, ele tinha 3 artigos, né? Eles queriam só colocar dentro do Banco Central, do CDC e da lei de crimes de lavagem, né? Mas e agora eles expressamente estão excetuando, falando o que é regra CVM, o que é oferta, o que é, né, operação de equity que a gente tem que fazer uma oferta pública, está fora aqui da lei, continua sendo regulado na CVM. E a verdade é que hoje, para a gente que trabalha com o mercado de capitais, a gente está até mais acostumado com os testes da CVM para qualificar como valor mobiliário, mas o mercado não está, né? Eu tenho muitos clientes que reclamam muito da CVM porque falam, poxa, eu estou fazendo um produto aqui que não é valor mobiliário, por que a CVM está batendo aqui em mim? Mas a verdade é que ela é valor mobiliário, né? E a impressão que eu tenho é que o pessoal lá do Congresso quis tirar essa questão, falar o que é bicho CVM, a CVM vai regular e vai continuar regulando e vai continuar aplicando as regras de CVM hoje, né? Então, até onde eu vejo, uma aposta minha para o futuro próximo é que essas questões de ICOs ou private equity, ou multas conversíveis, que são valores mobiliários efetivamente, teriam que adotar, por exemplo, um regime de sandbox, né, nas próximas rodadas, ou eventualmente pegar uma autorização da 88, né, do crowdfunding para começar a operar esse tipo de ICO, que é considerado valor mobiliário pela CVM, na minha visão. O ponto aqui é que o projeto, da forma como caminhou, ele começou resolvendo ou tentando resolver questões muito pontuais, né? E, de repente, aquela coxa de retalho foram um somatório de questões pontuais sendo colocadas lá, né? Alguns anos atrás, até nós fomos contratados por algumas associações aí de criptoativos para fazer
uma minuta de um projeto de lei, né? A gente chegou a desenhar isso como se fosse um sistema nacional de criptoativos, criando uma economia, né, direcionado para maximizar diversos setores, diversas funcionalidades, que não só exchange, que não só resolve o problema de crime ali ou de faz alguma coisa lá, né? Só que a gente sabe como a dinâmica do Congresso, né? Então, às vezes você tem, por N razões, né, uma prioridade de uma agenda legislativa e não necessariamente o tempo ou a expertise para se negociar uma questão um pouco mais ampla. Alexei, eu concordo plenamente com você, mas veja só, os Estados Unidos, ele considera que nada é regulado até se começar a regular pelo case law, né? Aqui a gente diz, não pode, não pode, não pode. O que acontece aqui? Se eu sou um empreendedor hoje, por hipótese, estou lá em Santa Catarina, num polo de tecnologia, eu vou lançar o meu ICO na Binance, que está baseada na Lituânia, por hipótese, ou em lugar nenhum, porque se discute onde é que está baseada a Binance, ou no mercado Bitcoin. O que nós estamos fazendo é o seguinte, nós estamos dando uma vantagem competitiva para a Binance em detrimento do mercado Bitcoin. O mercado Bitcoin ficou aí 2 anos tentando lançar produto, crédito carbono, ou precatório tokenizado, fundo de investimento imobiliário tokenizado. Uma falta de produto fez com que a nossa exchange principal, que é uma exchange brasileira, reduzisse a sua possibilidade de crescimento, porque não tinha produto, em detrimento do Binance, que veio, vamos dizer, globalizada, com uma oferta de produtos que tem lá, sei lá, mais de 2 mil moedas para o sujeito comprar e vender, estudar e daí por diante. Então, sim. O que você fala acho que é a arbitragem regulatória, né? Ou seja, a uma gente arbitragem fica, regulatória, exatamente. entre uma desvantagem competitiva, né, que poderia estar crescendo, seja de algum outro país por uma melhor regulação ou ausência de regulação, trazendo mais vantagens competitivas para ele. Só que tem algumas questões aqui a ser considerado, né? A gente tem que ver primeiro como que esse mercado no mundo inteiro ele está sendo tratado, né? Os Estados Unidos, ele não é uma civil law jurisdiction, é common law, então ele tradicionalmente ele não tem a codificação que nós temos aqui no Brasil, e outros países também estão fazendo a mesma forma. Então a questão da segurança jurídica, que é mais importante, independente se é por ausência de regulação ou por regulação, mas o fato é que a gente precisa trazer essa estabilidade jurídica e essa certeza de que os negócios vão ser respeitados e a gente não está uma desvantagem competitiva em relação a outros países. Então, acho que esse é o primeiro ponto que a gente tem que chegar com o país. Não vejo necessariamente isso identificado de melhoria em questões de arbitragem regulatórias no projeto de lei. Então, essa é a minha primeira conclusão, tá? Da forma como eu estava colocando antes, se a gente fosse criar e potencializar, né, todos os ganhos que poderiam ter nessa economia do Brasil, o real, a nossa moeda, hoje é a 4ª moeda mais tradeada para cripto no mundo, e a gente não captura, né, tirando o fato dos brasileiros estar comprando, todo esse potencial de novas profissões sendo criadas, novos tipos de empresas sendo criadas, né, focando apenas na exchange para fins de pensando que é para casa de tributar ou por causa de lavagem de dinheiro, como se isso não fosse uma oportunidade de negócio para o Pois país. Né? é esse o ponto. E assim, as próprias empresas de crowdfunding brasileiras, elas têm um sandbox regulatório que vai dificultar elas competirem com uma própria Binance. Se eu for um fundador de uma fintech hoje que queira captar dinheiro, eu preferiria emitir um ICO na Binance do que tentar um crowdfunding localmente, até por questões regulatórias, você entende? É que isso teve um processo de evolução nos últimos anos e também não foi sempre assim, né? Eu lembro que uma vez, há uns 5 anos atrás, eu fiz um painel sobre blockchain na IBA, na International Bar Association, e a gente convidou a empresa de Israel e Malta, que estavam fazendo o primeiro ICO, que ia ser nos Estados Unidos. Eles levaram quase 3 anos para conseguir fazer aquele ICO nos Estados Unidos, né? Ou seja, existiu todo um aprendizado da própria SEC, sabe, de liberar e de fazer as coisas. Aqui, como eu acho, a gente está um passo atrás, sim, até porque
não temos ainda nem a lei, nem ainda o entendimento adequado dos reguladores, o que se dá, o que não dá para fazer. E ainda existe um viés muito importante dos nossos reguladores no seguinte sentido: existem bolsos e bolsos, né? Existem bolsos mais tradicionais, bolsos mais institucionais, que eles vão querer, às vezes, uma regulação. Tem gente, não necessariamente que vai querer um IPO, vai querer, desculpa, um ICO, vai querer um IPO, porque vai querer um regulador olhando, e tudo bem. Mas tem outros bolsos que, às vezes, vão querer outros tipos de operação que não necessariamente vão precisar daquele tipo de tutela estatal olhando, né? Que você poderia ter operações mais flexíveis. O que a gente precisa encontrar como país é um equilíbrio, né? E não por meio de sandbox. Sandbox, como eu falei, ele é um desconto regulatório, mas ele não é um regime aplicável para fomento em larga escala, né? Replicável e exponencial de um setor econômico. Né? Sandbox é por exceção. Né? O que eu estou vendo aqui no escritório muito acontecer é o seguinte: a melhor regulação atualmente de ICO é a regulação do Crypto Valley, na Suíça. Então, várias empresas estão fazendo, em vez de ser a sua antiga Delaware LLC, para você captar muito conversível, injetar no Brasil, que vai desenvolver algum tipo de empresa e negócio e tal, e depois você pode fazer a Nasdaq. Enfim, temos vários exemplos desses de IPOs na Nasdaq que seguiram essa historinha. Agora estão se fazendo na Suíça. Então, você faz na Suíça, tem um ambiente regulatório, você tem uma lei aplicável, tem um foro e uma jurisdição aplicável, especialista no assunto, tem uma forma de resolução de conflitos alternativa à regra da Suíça e daí por diante, e a partir de lá você faz o seu SAFT, que é o Simple Agreement for Future Tokens, ou faz o próprio ICO, numa Binance da vida, ou em qualquer outra, FTX, ou Coin, enfim, mas através de uma personalidade jurídica em que o investimento não está ocorrendo necessariamente ali, né? As pessoas não estão ali localizadas, podem estar no Brasil, podem estar em outro país, mas o empreendedor serial, ele está se sofisticando e acho que o meu ponto, de novo, é que outras legislações estão se desenvolvendo mais rapidamente nesse sentido de dar essa alternativa de funding para grandes ideias que financiem aí a Web3. Sem dúvida, são países que entenderam a relevância disso como um setor economicamente relevante, né? Então, saíram na frente. Né? Então, a gente precisa correr atrás agora, né? Então, a gente não apesar da gente estar com a nossa moeda real tradando muito, né? Nesse tipo de ativo, esse tipo de ativo, ele não é relevante ainda, né, para o nosso país ou para setores econômicos, etc. Então, a gente precisa ter um direcionamento estratégico de como o país para poder fazer o que esses países estão fazendo. A Suíça fez isso, Gibraltar fez isso, Malta fez isso, né, entre outros países. Né? Muito bem. Nós passamos já 4 minutos do tempo. Algumas perguntas aqui. Se vocês forem rápidos para a gente não passar demais, eu posso fazê-las. Colocar aqui, as exchanges estrangeiras poderão prestar relacionadas a criptoativos no Brasil após a entrada em vigor do projeto de lei. Eu acho que essa pergunta está estritamente relacionada à discussão de agora, né? Até que ponto a gente vai ter uma Binance entrando aqui no Brasil oferecendo os ICOs no lugar das empresas que são efetivamente registradas, né? E essa discussão ela foi muito relevante no próprio Congresso, e é um dos motivos pelo qual, até onde a gente ouve, né, a Câmara tirou da pauta para fazer as alterações necessárias, porque do jeito que estava, provavelmente não ia ser aprovado, que é a exigência de que, para registrar as exchanges aqui no Brasil, elas vão precisar estar até que a autorização seja concedida, elas vão precisar estar com o CNPJ e cadastradas no COAF.
né? E aí é um embate muito grande entre as exchanges estrangeiras que não querem essa regra e as brasileiras que querem essa regra, né? Porque já que as brasileiras têm que seguir tudo isso, por que as estrangeiras não têm que fazer um reporte para o COAF, por exemplo, se precisar? O que causa essa discrepância legal que a gente tem conversado agora, né? Então, que é o fundo, é a base da briga entre Binance e o meio de pagamento. Agora esqueci o nome. Binance e todo o resto, essencialmente, né? Essencialmente sim. Binance e todo o resto. Mas a verdade é que, assim, ainda que é bem provável que eles tirem isso da lei para conseguir aprovar logo, mas uma vez que chega na mão do Banco Central, ele vai exigir isso, né? Não adianta. Ele vai falar que para autorizar, para pegar autorização aqui, vai ter que ter uma sede no Brasil, vai ter que ter uma pessoa contactável. Então, eu acho que isso inevitavelmente vai ser equilibrado. Eu achei que assim, a gente tem essa mania de esperar, na verdade, as coisas acontecerem depois o legislador corre atrás. Mas eu não sei se tiveram a oportunidade de ver que a XP lançou a Xstage, e eu acho que a partir desse lançamento da Xstage, da XP, coisas podem acontecer mais rapidamente, porque é um grande player que tem uma penetração grande, que sabe que o público-alvo dela, né, está procurando novos produtos financeiros e acreditam que criptoativos podem ser um novo produto financeiro, e ela fez essa exchange junto com a Nasdaq, é uma JV entre a XP e a Nasdaq, mas ainda muito limitada, né? Só mercado secundário, você tem que ter uma conta na XP, da conta de Fiat na XP você manda para essa exchange, vamos dizer, XP, e essa exchange você só pode comprar e vender os ativos ali listados, que não me parece ter a mesma completude que uma Binance ou uma FTX tem. Mas eu acho que, a partir da XP, dessa nova plataforma da XP, aí, coisas interessantes podem acontecer ali através do Banco Central para a gente acelerar essa mudança tecnológica no Brasil. Então, você ia falar, Marcelo? Desculpa. Não. Pode seguir. Quais os benefícios da tokenização no mercado financeiro e quais seriam alguns projetos de tokenização em desenvolvimento? Essa questão também é uma que a gente conversou brevemente, né, que a gente tem visto aí, a gente falou da própria Sandbox agora, né, a principal vantagem da tokenização é dar flexibilidade, né, tanto na troca de titularidade quanto na pulverização dos títulos, né, que facilitar aí um mercado secundário de negociação. A gente tem visto umas operações bem interessantes, até o Celso já mencionou, o mercado Bitcoin tem falado, né, em precatórios, a gente está trabalhando uma operação de permutoken aqui, por exemplo, então, que é um token que confere titularidade, um direito de aquisição de um imóvel depois da incorporação, né? Então, a gente vai ver cada vez mais esse mercado burocrático, por assim dizer, né, um precatório, você vai trocar uma titularidade precatória, você tem que ir lá no tribunal fazer uma solicitação para mudar o titular e provar que teve uma cessão, da mesma forma que ocorre com os imóveis, né, a gente tem o registro de imóveis, então os custos de você fazer uma venda de um imóvel, e de burocracia de registro, acabam protelando bastante esse processo. E com a tokenização, desde que a gente amarre contratualmente de uma forma eficaz, e aí tem que ser um pouco criativo, né? Como é que a gente consegue tokenizar um ativo que exige um registro em cartório para troca de titularidade? Isso acaba sendo possível. O próprio Permutoken, por exemplo, a gente viu operações que eles usam aquele instituto da comissão, né? Então, eles dão o comissário, ele é efetivamente quem detém o direito de propriedade sobre aquele imóvel e é ele que vai interagir com o cartório em nome próprio, só que ele tem um contrato de comissão com as pessoas que detêm os tokens e que dão o direito a ele de fazer essa aquisição em nome próprio, porém em benefício de quem deu a comissão. E isso é interessante, né? Porque ele permite, então, uma troca de titularidade por cima, digamos assim, né? Entre quem detém os tokens, e o comissário fica como responsável por interagir com o cartório e fazer toda a parte burocrática, o que permite uma maior flexibilidade de troca de titularidade sem ter que envolver registros em cartórios toda vez. Como está o uso do criptoativo para a integralização do capital social? Se já é possível, se já tem regulamentação? Alberto, isso aí a gente chegou a conversar brevemente também, né?
nossas conversas, e foi, acho que, muito bem regrado pelo DREI, né, que é o Departamento de Registro Empresarial, e a gente já tem casos de questões nesse sentido sendo realizadas. Então, o DREI, por meio do ofício circular 4081 de 2020, ele falou expressamente sobre a possibilidade, né, justamente naquela classificação que o Celso falou para a gente, são ativos, né, e o Alexei falou também, são ativos, podem até não ser ativos financeiros, a contabilização vai depender de cada coisa, mas são ativos que têm valor apreciável, então não haveria por que haver qualquer dificuldade nesse sentido. Então, a gente tem casos aqui de integralização, tanto com coins mais tradicionais, né, como bitcoins ou coisas nesse sentido, como muitas empresas têm feito para os próprios lançamentos nessa estrutura que o Celso falou, trazendo de fora do Brasil para cá, né, a integralização do capital da brasileira por meio da moeda deles, que muitas vezes já está em operação. Então, Mas, Marcelo, deixa eu te fazer um questionamento. Como ativos digitais que são considerados, está precisando de laudo para fazer esse aumento de capital, ou vocês estão fazendo sem qualquer laudo? Passa normal. É o mesmo regramento de, por exemplo, você tentar integralizar um direito minerário ou um ativo de propriedade intelectual, uma marca, alguma coisa assim, entendeu? De outro lado, a CVM não deixa integralizar com esses ativos digitais os fundos de investimento. Então, o fundo de investimento tem que sempre passar pela moeda fiat para depois adquirir a moeda digital. Exato. Que é a estrutura aí que muita gente tem utilizado, né? A Hashdex usou para o lançamento dos fundos deles, justamente por causa dessa restrição de não considerar como ativo financeiro que seja passivo de investimento por fundos de investimento, né? É um descompasso da regulação, até um arcaísmo nesse sentido, né? Assim, o conceito não se encaixa, mas porque você está olhando com um viés antigo, e caberia aí, eu concordo com vocês, como vocês falaram, um raciocínio melhor nesse sentido. Bem, finalmente, a última pergunta: como estão as stablecoins no Brasil e se já há um posicionamento do BM a respeito disso? Stablecoins eu acho que é um tema interessante, porque até o Campos Neto estava falando delas esses dias aí, né, o presidente do Banco Central, e talvez um bom ponto de entrada para a regulação, principalmente do Banco Central, porque são os criptoativos que mais passam perto ou se assemelham de ter as características de moeda ou de dinheiro que o Marcos e o Alexei passaram para a gente na apresentação deles. Então, pela natureza, né, a stablecoin é aquela moeda que há um operador central dela ou um smart contract que, de alguma forma, pareia o valor dela a um outro ativo, né? A gente já tem no Brasil, se você entrar aí em várias corretoras, várias exchanges, você consegue comprar stablecoins indexadas a dólar, mas tem a stablecoin brasileira também, né, o BRZ, e eles estão operando já há algum tempo sem qualquer, que eu saiba, tá? Questionamento da CVM, que não deveria ter mesmo, não, acho que não faz muito sentido, não é um empreendimento com visão de remuneração no stablecoin, não mais do que qualquer aquisição de moeda, e também sem uma interferência do Banco Central, né? Eles também não vejo no projeto de lei que o Celso passou para a gente nada que afete diretamente, então a gente tem operado e é um ponto de atenção, porque a fala do Campos Neto foi nesse sentido, de que assim, stablecoins estão bem avançadas, é um bom lugar para a gente começar a olhar, é um bom ativo para a gente analisar, justamente porque ele ele tem essa estabilidade inerente. Bem, muito obrigado. Com isso, nós concluímos. Obrigado, Alexei, Marcos, Marcelo, Celso. Obrigado sempre à Câmara, Elisa,
Aline, Cleiton e todo o pessoal que dá suporte para a Comissão de Assuntos Jurídicos. Eu acho que foi muito boa a discussão. Esse webinar ficará disponível nas plataformas digitais da CCBC na íntegra. Vocês podem acessar e podem divulgar. Eu vou pedir para a Câmara, se puder depois circular o link quando tiver publicado para todos os palestrantes, para que eles possam divulgar também. E em breve nós vamos anunciar mais um webinar da nossa comissão. Muito obrigado uma vez, um abraço para vocês. Tchau. Obrigado, pessoal. Até. Obrigado a todos. Um abraço. Tchau, tchau.